Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando do EBD e as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos, hoje tratando da lição de número 12. Esta lição ela vai ao ar no dia 23 de março de 2025, está sob o tema A Igreja tem uma natureza organizacional, tá bem? O texto áureo, como está aqui descrito, em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5, está escrito assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesseis em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. A verdade prática, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Também os objetivos da lição são 3. O primeiro é analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. O segundo objetivo, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro objetivo, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Tá bem? Mais ou menos nós temos aí a ideia da lição que nós temos. Apresentar a igreja como uma organização, ou organizar a igreja, né? A ideia de ter uma ordem, de ter uma compreensão, um acompanhamento, né? uma formulação como igreja também. E nós temos, na verdade prática, 2 lições interessantes. A primeira, ele fala que a igreja é um organismo vivo. Nós temos em mente esse organismo, o corpo de Cristo, é a igreja, e também a sua cabeça, a cabeça deste corpo é Cristo. Logo, é um organismo vivo de natureza espiritual. A sua essência, o seu ser espiritual. Porém, ao mesmo tempo, ela é uma organização. Tá? E nós sabemos que tudo o que quer funcionar de uma maneira razoavelmente bem precisa de organização, e é sobre isso que nós vamos falar. Também sobre a organização da igreja, a igreja como organização, tá bem? Porém, nunca nos esquecendo que a igreja é um organismo vivo. E como organismo, nós nos lembramos de um corpo, né? O corpo da igreja, cada igreja ou cada crente, ele é uma parte deste corpo, ele é um membro deste corpo. E nós sabemos que quando o membro ele não está funcionando bem, ele vai ocasionar aí efeitos ruins em todo o corpo, né? Em todo o corpo. Por isso é necessário que o corpo, que os membros funcionem corretamente. Quando nós vemos, ou quando se constata, vamos dizer assim, que um membro não está funcionando bem num corpo, ou que ele está, que houve uma falência deste membro, é preciso que ele seja retirado. Tá bem? Que ele seja retirado para quê? Para que ele não afete todo o corpo, né? Ao necrosar, ele também não prejudique o restante do corpo. Tá bem? O corpo vivo de Cristo, obviamente, nós não tratamos essa questão de extirpar, de arrancar um membro, porém, cuidar deste membro. O corpo vivo, a igreja, o organismo vivo de Cristo. Tá bem? E quando falamos da organização, é necessário também que haja essa organização, e podemos ter a mesma visão quando um membro não está funcionando também de acordo com as diretrizes, vamos dizer, desta organização, ele também vai sofrer sanções, ele vai sofrer algum tipo de reprimenda, né? É necessário que isto aconteça. Assim como é necessário que se trate um membro do corpo, organismo, para que ele não se perca de todo, é preciso também que a organização cuide dos seus membros para que ele não se perca também de todo, de tudo, né? Não se desligue, não simplesmente arranque e jogue fora. Não é esta a visão da igreja como organismo, corpo de Cristo. Mas como organização, são necessárias algumas diretrizes, vamos dizer, como está na lição. Diretrizes para quê? Para que haja ordem e decência. Porque senão descamba tudo para o caos, para a anarquia, como nós sempre falamos. Onde não há ordem, não há decência, não há organização. Onde não há organização, impera o caos, e nós sabemos que onde impera a anarquia,
só há quebradeira, quebra-quebra, coisas sendo estragadas, coisas que não funcionam bem, setores que não funcionam bem. Então nós precisamos tomar cuidado e olhar para a igreja destas duas formas. Veja, na introdução, nós temos que a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual. Primeiro, um corpo espiritual. E nós já falamos que neste corpo, os membros desse corpo são os crentes em Cristo Jesus. E a cabeça deste corpo é Cristo. Veja, e um organismo vivo. Quando nós falamos na igreja como organismo vivo, nós falamos de algo que se movimenta, de algo que cresce, que expande, que vive, que gera vida. Quando nós temos um organismo vivo diante de nós, seja ele plantado em terra, seja ele dentro de água, né, na hidroponia que chama, não sei, não lembro. Veja, a visão primária daquele organismo é que ele tem a vida. E como que ele vai apresentar a vida? Ele vai apresentar trazendo folhagens, trazendo frutos, dependendo da sua classificação. Quer dizer, ele vai reproduzir. E a igreja diz aqui que ele é um organismo vivo, porque com suas reuniões, veja, suas reuniões, tanto reuniões para cultuar a Deus, que nós chamamos de culto, ou suas reuniões, suas reuniões ordinárias, extraordinárias, seus concílios, como nós vamos ver no decorrer da igreja, como organismo vivo e como organização. Como organismo vivo, ele vai crescer, só que ele não pode crescer de qualquer maneira. Para isto, a organização, tá bem? Para isto, a organização. Veja que uma árvore, quando ela pega um determinado tamanho, altura, ela vai ser podada, seus galhos, suas folhas, né? Vai ser tratada, por quê? Para ela não cresça, para que não fique uma coisa feia de qualquer maneira, tá bem? E assim tudo o que cresce. Quando nós vemos a igreja também da mesma maneira, ela vai expandir, almas vão se salvar, ser salvas em Cristo Jesus, porém, ao serem inseridas na sociedade espiritual, vamos dizer assim, na igreja, na denominação onde ela vai servir, ela tem que estar preparada, ela tem que ser ensinada a respeitar a organização, quer dizer, seus preceitos, seus mandamentos, seus credos, suas declarações de fé, vamos dizer assim, o escopo doutrinário da denominação que ele pertence, se ele vai ser pentecostal, se ele vai ser um tradicional, se ele vai ser um reformado. Ele precisa aprender a fazer parte deste corpo, né? Ele não pode viver de qualquer maneira, não vai ser uma peça solta ao vento, ele não vai ser um organismo solto ao vento, de maneira alguma. Também para isso nós precisamos pensar na igreja como um organismo vivo. Então ele cresceu e ele precisa crescer estruturado. A igreja precisa, o membro da igreja, ele precisa crescer estruturado, até para não ter anomalias, para não ter problemas no decorrer da caminhada, tanto do organismo quanto da organização. Então nós vemos aqui também este corpo como organismo vivo deve ser também a cristocêntrico, porque as reuniões estão em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Tá bem? Então isso nós vamos transportar depois para a organização. Então veja que nós temos um corpo, que é um organismo vivo e que tem que ser cristocêntrico. Por quê? Tudo tem que sair a partir de Cristo e de sua palavra. Não pode sair da mente do homem, não pode ser somente um querer humano, um querer de um ego, de um egocentrismo ou de um desejo de domínio. Não. Nós temos que entender que, apesar de todas as atribuições que o Senhor nos dá, sendo obreiros ou não, ou qual a função que você desempenha na igreja, veja, tudo o que nós vamos fazer tem que partir de Cristo. De Cristo. Tá? Vou citar novamente o nome daquele livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, essas diretrizes, elas têm que ser extraídas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ela não pode ser extraída da mente, do coração, do desejo, ou de uma vontade humana. Não, essas diretrizes, por quê? Porque essas diretrizes vão reger não somente o organismo, o corpo de Cristo, mas vai reger também a organização. Né? O que nós podemos entender como a congregação, uma assembleia, quer dizer, a forma de governo. Quer dizer, essa forma de governo também
ela tem que sair das Sagradas Escrituras. Ela não pode sair da mente de um ser humano meramente só porque ele acha que ele tem esta atribuição. Ele acha que ele tem. Nós temos visto muito essa disputa, né? Um fala de bigode, outro fala de barba, outro fala de paletó rachado, outro fala... Isso tudo é doutrina secundária, tá? Não tem nada a ver com a doutrina primária, com aquilo que faz parte do escopo doutrinário, como diz o apóstolo, como diz o apóstolo Judas, né? Ele diz assim que ele escreveu acerca da fé, da defesa da fé, que uma vez foi dada aos santos. Aí sim ele está falando da doutrina primária, da doutrina que salva, da doutrina que purifica, que limpa, que regenera, que restaura, que faz uma nova criatura. Aí essas doutrinas. Agora, os costumes, que doutrina secundária, ou os costumes de igreja, ela vai ter que ser respeitada, ela tem que ser respeitada. Se você pretende fazer parte, se está no seu coração congregar na denominação A, B ou C, você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, não, mas eu quero viver assim. Porque lá na C faz assim, mas você está na A. E na A você tem que obedecer à organização, tá bem? E às vezes nós podemos até entender como determinadas coisas, alguns estão achando absurdos, outros acham incoerência, outros acham o domínio do homem. Não, veja, a partir do momento em que este homem e esta mulher, ela está debaixo da unção de Deus, o Senhor o direcionou dentro das Sagradas Escrituras a extrair estes ensinamentos, nós precisamos acatar. Nós precisamos acatar, porque senão nós viramos um criador de problemas. E sabe que crente parado é um criador de problemas. Ele não consegue. É a mesma coisa que água parada. A água parada vira lodo, vira barro, né? Agora, se ela correr, é um rio e ela transporta a vida. Então, nós precisamos entender agora a igreja como organização. Tá? Nós vamos tocar em alguns pontos do organismo, vamos falar assim, da igreja como corpo de Cristo? Sim, mas prioritariamente nós vamos falar da organização da igreja, porque é disso que a lição ela se trata, da organização da igreja, como estabelecer os padrões para estabelecer a forma de governo, a forma de direção, a forma de condução dos membros desta igreja. Então, se nós, dependendo da denominação que o Senhor Deus nos inserir, nós precisamos obedecer às leis, porque senão criamos caos, criamos desordem, e isto o Senhor não quer. Não, mas eu estou me impondo porque... Não, você está simplesmente assim. Não adianta ficar bravo, não adianta ficar nervoso, está errado. Se você está num determinado lugar, você tem que obedecer às leis daquele lugar. Ou você vai procurar um lugar que o seu coração se encaixa, né? A sua vontade de ser, desde que você esteja dentro da vontade de Deus, tá bom? Então nós temos visto essa guerra constante nas redes sociais, né? Um fala disso, um fala de cabelo, outro fala de bigode, outro fala de barba, outro fala de paletó rachado, outro fala de cor de gravata. Veja, são coisas secundárias. É por isso que é chamado de doutrina secundária ou de costume de cada igreja, tá bom? O costume, ele faz uma doutrina. Pastor Antônio Soluto, pastor Antônio Gilberto sempre diz, ele dizia que uma igreja, o costume da igreja não gera doutrina, mas uma igreja bem doutrinada, ela tem bons costumes. Veja, bons costumes. Tá bom? E esses bons costumes estão inseridos dentro do caráter, da moral, da ética do cristão daquela determinada igreja. Se como nós vamos ver aqui, que quando Paulo ele envia Tito para Creta, a igreja dos cretenses, ou aquele campo, está com um problema bem grande na questão da organização, da ordem, da decência, da forma de servir a Deus. Veja que, então, a preocupação do apóstolo, ela não é meramente material ou organizacional, mas também espiritual, porque nós vamos ver que uma coisa afeta a outra, ou uma coisa ajuda a outra, dependendo de quando nós vemos. Então, nós falamos aqui da igreja como o organismo, como organismo, ele é um corpo, ele é um organismo vivo e ele tem que ter a cabeça que é Cristo, quer dizer, cristocêntrica. A organização da igreja, da mesma maneira, ela tem que pensar no corpo, quer dizer, as doutrinas ou as diretrizes serão para o corpo. Também este corpo, dentro da organização, da parte organizacional, ele tem que ir para frente, ele tem que produzir, ele tem que gerar, veja, não somente
como nós sempre dizemos, as ideias humanas, mas esta organização ela vai se voltar completamente para Cristo e a sua palavra, e da palavra do Senhor, extrair estratégias, formas de governo, de direção da palavra de Deus, não da mente do homem. Veja, não cabe a nós estabelecermos determinadas coisas, a não ser que o Senhor nos direcionou para a sua palavra, e dentro da sua palavra nós já temos o escopo doutrinário desde o princípio, tá bem? Nós vamos ver que no começo não era bem assim, porque as pessoas, os primeiros cristãos, né, os primeiros pentecostais, eles não eram muito dados à questão da organização, não do organismo, mas da organização. Também nós vamos ver no decorrer da lição. No ponto de número 1, Tito e as igrejas da ilha de Creta, nós vamos entender lá no ponto 2, primeiro nós temos aqui que Paulo ele passa a sua localização, nós procuramos entender se ele está a caminho, se ele está em Nicópolis, ou se que é a oeste da Grécia, ou se ele está a caminho, ou dentro daquela região, e ele diz assim, veja, deliberei invernar ali, e não aqui. Então, quer dizer, a intenção dele era estar num determinado lugar para este movimento. Né? Se houve um movimento, agora o movimento foi para onde ele queria ir, ou ele estava vindo de onde ele queria estar. Tá bem? É mais ou menos nós estamos assim. Porém, o importante é quando o escritor ele traz também as cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Também essas duas cartas para Timóteo e para Tito são chamadas de cartas pastorais ou de epístolas pastorais. Elas são direcionadas a uma pessoa. No caso, Tito e Timóteo são os pastores da igreja. Porém, as ordenanças, vamos dizer, as diretrizes, as ordens, aquilo que Paulo estabeleceu para Creta e para a igreja que Timóteo assume, veja, não ficou parado no tempo. A palavra do Senhor é atemporal, então é também para os nossos dias. E a lição nos diz, como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então seria interessante que nós voltássemos a analisar, a pensar na palavra de Deus, na sua raiz, na sua essência, lá no seu princípio, mas não deixá-la, mas era outro tempo, eram outros costumes, era isto. Temos que parar com isso. Veja que o escritor ele diz para lugares e épocas, todos os lugares e épocas. Isso quer dizer que o ensinamento, não hoje, da carta de Tito a Tito, ela não é uma coisa retrógrada, passada, ficou no passado. Não, ela é atualíssima, como nós vamos ver, e serve também para nós extrairmos importantes lições, como nós estamos falando, na questão organizacional, na questão da organização da igreja, do estabelecimento de igreja, do plantar igrejas, partindo dessas diretrizes que Paulo também deu a Timóteo e a Tito. Também não foi só para aquele tempo. E deixarmos de lado esse negócio de nós querermos extrair da nossa própria vontade, do nosso querer. Nós vemos homens que ficam com os ânimos exacerbados, né, exagerados, porque eles querem defender aquilo que eles acham que é. Eles acham que é. Você vai confrontar com a Bíblia, não está lá, não é aquilo, não é tudo aquilo, e o determinado costume do irmão desse aqui, ele é reprovado lá. Ele está reprovando um aqui, está sendo reprovado lá na outra denominação por causa do costume secundário. Tá bem? Então, uns criticam a barba, mas o bigode dele é criticado na outra, porque lá bigode é pecado. Não pode ter paletó rachado, não pode ter gravata vermelha, outros lugares não pode isso, não pode aquilo. Veja, isso tudo faz parte, o que também é bom para a denominação, e se você está lá, é necessário que você obedeça, mas é para a denominação, é para a igreja local, não é para a igreja. Eu não posso pegar os costumes da igreja A e querer inseri-los na igreja B, e exigir que se faça isso, tá bem? Então, o que é costume numa igreja, né? Nós vemos aí muitos debates sobre bater palma, sobre isto, sobre aquilo, sobre dançar, sobre uma infinidade de coisas, né? Duas pessoas aí, dois crentes resolveram não inovar, né? Mas sei lá,
Tem pessoa que parece que procura pelo em ovo, né? Está aquela baita discussão. E essa discussão, Paulo, ele fala para Timóteo fugir desse tipo de discussão, porque é coisa que não vai trazer nada, nenhum tipo de proveito. Nós vemos programas que eles se prestam a isso, a trazer dois para um embate, e que no final eles acabam voltando cada um com a sua visão, com o seu pensamento. Por quê? Porque é doutrina secundária, é costume dele, da igreja dele. Tá bom? É igual os dois irmãos, né? Foram pescar e um acabou sendo picado por uma víbora. E um achava que era uma cascavel, o outro achava que era uma jararaquinha. E ficou aquela discussão ao ponto destes dois irmãos perderem a comunhão. Porém, a um determinado culto, eles resolveram eles foram chamados para voltar à comunhão. É outra coisa também que acontecia. Então, ali na frente da congregação, se abraçaram, se perdoaram, tal, e quando viraram as costas um para o outro, um acabou saindo pela porta, ainda dizendo assim, mas que era uma cascavel, era. Então, veja bem, são debates, são chamamentos, são convocações que não rendem, tá? Paulo fala que esses tipos de conversa só faz perder tempo, perder o foco. Então, nós precisamos tomar cuidado e olharmos para as diretrizes que realmente importam. E onde essas diretrizes estão? Nas Sagradas Escrituras. Hoje, mais propriamente dito, na carta que Paulo escreve a Tito. Combinou, né? Rimou. Veja, quando nós olhamos para o ponto de número 1, então nós vemos que Tito, esta carta ela traz importantes diretrizes e deliberações, não somente para o pastor naquela época, mas para todos os pastores nos dias também atuais, como está escrito na lição. No ponto de número 2, nós temos o pastor de Creta, quer dizer, Tito, então, ele é empossado como pastor daquela região. Veja que não é só de uma igreja. Tanto é que o apóstolo diz, olha, colocar em ordem as coisas que ainda restam e estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, veja, então esta região existiam mais cidades. E cada cidade que houvesse uma igreja, então agora era a responsabilidade de Tito, ele empossar, vamos dizer assim, né, usamos esse termo, empossar uma pessoa no cargo que ela vai, outras igrejas usam investir, de investidura, né, não de bancar, mas de investir poderes, de investidura, quando se estabelece um obreiro, um dirigente, num determinado lugar. Então, ele é agora estabelecido como pastor de Creta, e ele tem duas responsabilidades: pôr em ordem as coisas que ainda faltam, que nós então precisamos entender aqui, se ainda restam, é porque algumas já haviam, ou a metade, ou mais da metade, quem estava trabalhando lá já estava fazendo. Então, restaram algumas coisas. Porém, neste inteirinho, nós vamos ver que houve aí um certo descuido. Nós vamos ver no ponto de número 3 aqui, um certo descuido, um certo relaxo, tá? Uma certa frouxidão que trouxe problemas grandes. Por quê? Uma parte ela vai influenciar a outra. Uma parte ela vai influenciar a outra. Tá bem? Como o organismo, se o organismo ele não está funcionando, a organização não funciona. Se a organização não funciona bem, o organismo não pode desenvolver, ele não pode crescer. Tá bem? Então, uma coisa depende da outra. Tá? Nós vamos ver no decorrer da lição uma palavra que né, não é excludente esta relação. Quer dizer, não exclui, uma coisa não exclui a outra. Não é porque a igreja é um organismo vivo, o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, que ela vai excluir a parte administrativa, vamos dizer, a parte organizacional. Então, e também não é porque ela é uma organização que a parte espiritual, como o corpo de Cristo, vai ser também relegada a segundo plano. As coisas têm que funcionar juntas, têm que estarem juntas. Então, nós vemos que, veja, o pastor de Creta, então, nós entendemos que, veja, a organização agora recebe um novo pastor. E esse pastor, ele vai cuidar da organização. Tá bem? Por quê? Porque onde não há ordem, o caos impera. A anarquia, quer dizer, a bagunça. Por quê? Veja, 3. O ponto de número 3, Creta. A situação, veja, vocês sabem que nós sempre separamos um ponto dentro da lição. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada. A situação espiritual era desanimadora
Porque a organização estava faltando. A igreja estava desorganizada, sabe? Era um corpo, vamos dizer, sem cabeça, na questão organização, não organismo. Tá? Na questão organização, quando nós temos até um ditado aqui, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Porém, aqui no caso, o corpo parecia que estava meio sem cabeça, então, desorganizado, sabe? Sem direção. As direções eram várias direções ao mesmo tempo sugeridas ou tentando seguir várias direções. Então, nós olhamos aqui que, veja, por causa desta desorganização, a situação espiritual era desanimadora. Qualquer um que olhasse para lá dizia, meu amigo, esse negócio não tem quem controla, isso não tem como funcionar, veja a situação, sabe? Um puxando para o lado, outro puxa para o outro, um quer uma coisa, o outro quer outra, um quer uma cor de parede, o outro quer outra cor, o outro quer um telhado, o outro quer forro, o outro quer dizer, tem que haver a organização, e dentro desta organização nós vamos ver que ela são várias direções, não de direções, várias formas de dirigir ou várias diretorias. Várias diretorias. Estas diretorias serão incumbidas, tá? Você vê também em Atos, no capítulo de número 6, quando uma determinada parte da igreja ela vai reclamar, porque as mulheres judias, as mulheres, vamos dizer, estrangeiras, elas estavam achando que as mulheres judias estavam sendo melhor tratadas. Então houve aquela confusão e foram falar com quem? Com o cabeça da igreja. Vamos dizer, com o pastor da igreja. E Pedro disse, olha, puxa, nós não vamos deixar a oração e a pregação da palavra para cuidar das mesas de vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos aí estabelecer 7 homens. Escolham entre vocês 7 homens íntegros, de boa índole, cheios do Espírito Santo, e eles vão ser instituídos como diáconos para cuidar, o serviço diaconal é auxiliar a cuidar da igreja. Também vai ajudar a cuidar da igreja. E foi aí que surge, então, o ministério diaconal para auxiliar, para que aqueles que tinham a função, não que os diáconos não orem e não preguem, mas a principal função dos apóstolos era expandir o evangelho, pregar o evangelho para toda a criatura, né? Atos 1 e 8. Então, uma coisa secundária não poderia detê-los no seu trabalho, naquilo que eles estavam envolvidos. Então, nós vemos que os diáconos são instituídos. Veja, isto é organização. Veja, foi organizado um grupo para cuidar de uma parte da igreja que era necessitada. Quando nós falamos disso, nós pensamos nas várias diretorias que existem dentro da igreja. Porém, esses obreiros, esses diretoras, eles têm que ter o quê? Primeiro, eles têm que pensar naquilo que está em suas mãos, que é o corpo de Cristo, é a igreja. Segundo, que ele está ali para fazê-la render, para ir para frente, para crescer. E terceiro, que tudo que ele vai fazer na sua administração, ele tem que buscar primeiro em Cristo. A sua administração tem que ser cristocêntrica. Veja, nós estamos falando de organização da igreja como organização, tá? Mas não deixamos de pensar na questão espiritual, e ainda mais a parte cristocêntrica que precisa prevalecer em todos os sentidos, tanto na organização quanto no organismo. Tanto a igreja como organização, a igreja como organismo, ela tem que ser, as duas partes têm que ser cristocêntrica, que vai unir estas duas partes. Por isso nós vemos aqui, ó, o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Veja, aqui não era só uma desorganização na questão, como nós estamos dizendo, organizacional. Não era só isto. Veja, o comportamento dos crentes. Quando não há ordem, quando não há uma diretriz, quando não há uma regência, Paulo ele vai dizer que se a buzina der sonido incerto, quem se prepara para a batalha? Então, por que a organização? Para que, quando for falar, é um que vai falar. Quando for mandar, quando for estabelecer, é um. E este um tem que estar debaixo da unção de Deus. Tem que estar debaixo da unção de Deus, senão ele nunca vai conseguir organizar de maneira correta, competente,
com cuidado, e nós vemos aqui que o comportamento dos crentes é denunciado. Não havia organização, o crente, então, também, ele vai pensar da mesma forma. Ora, se não tem quem manda, eu vou fazer do jeito que eu quero. E fazendo isto, obviamente, alguns vão praticar exageros. E isto vai escandalizar o corpo. Veja, o corpo místico, vamos dizer assim, o corpo espiritual, que é a igreja que vai morar no céu. Porque o bom nome de Cristo será vituperado por causa de um mau comportamento causado pela desorganização da organização chamada igreja. Tá bem? Veja, se nós conseguimos entender, uma vai afetando a outra, uma parte vai afetando a outra, que você tem um problema num determinado, vamos lá, uma infecção, a gente via isso muito quando era criança, hoje quase nem se fala nisso, uma determinada infecção, uma determinada inflamação, aí surgiam como é que chamava aqueles furúnculos, né? Uma hora era debaixo, ele só saía em lugares inconvenientes, incômodos, tá bem? Por quê? Mas quando você ia lá para extrair, antigamente era de uma forma bem precária, veja, depois do expurgo, você precisaria passar por um tratamento por antibióticos. Para quê? Para aquela infecção, aquela inflamação, o povo falava sangue ruim, né? A pessoa está com sangue contaminado, a pessoa tinha um monte de coisa que se falava antigamente. E não era de tudo errado. Não era de todo também errado. Então vejam bem, nós vemos que há esta necessidade. Por causa da desorganização, o que acontece? O comportamento dos crentes começa a ser desleixado. Tá bom? Vamos voltar à ideia novamente do saudoso pastor Antônio Gilberto. Costumes não gera doutrina. Doutrina gera igrejas com bons costumes. E a partir do momento dos bons costumes da determinada igreja, o que vai acontecer? O bom nome de Cristo será também louvado. Mas o caos afeta a espiritualidade e este caos vai fazer com que os crentes eles se comportem de qualquer maneira, vituperando, escandalizando o bom nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Para isso, então, Paulo, ele coloca Tito ali em Creta. Tá? E ele tinha mais alguns problemas também. Ele tinha os judaizantes rebeldes, né, que eram aqueles judeus com uma falsa conversão, e eles queriam instituir elementos do judaísmo dentro da igreja, vamos dizer, do cristianismo, da igreja, do caminho, né, ou como agora passam a ser chamados cristãos, cristianismo, eles querem, e até os dias de hoje eles querem fazer isso, tá bom? Tanto judeus mesmo, né, glória a Deus, e aqueles que se acham judeus, né, não é porque ele pôs um kippá na cabeça e um chale no pescoço, ele já se considera aí um descendente de Abraão, né? Um descendente de Abraão. Nós precisamos tomar cuidado com isto. Por quê? Porque isto também afeta, tá bem? Quando nós passamos a colocar elementos, já que vamos continuar. Veja, quando nós começamos a inserir elementos dentro do escopo doutrinário das nossas igrejas, elementos que não fazem parte do cristianismo, nós estamos falando do Novo Testamento para cá, não fazem parte do cristianismo, nós acabamos afetando também a espiritualidade e o bom andamento. Porque nós não conseguimos fazer nenhuma coisa nem outra. Ou você é bom cristão, ou você é bom judaizante, ou judeu, ou sei lá o que você quer ser. Mas aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ser bons naquilo. Porém, nós precisamos, como igreja, estabelecer. Por quê? Porque os judaizantes eram um problema em Creta. E nós vamos ver que João teve esse problema, né? João amado. Os apóstolos tiveram problemas, tanto é que se você for lá em Atos, no capítulo 15, você vai ver a deliberação do Espírito Santo às colunas da igreja. Disse, olha, a não ser esses 4, fora isso, nós não vamos colocar mais peso nas costas dos gentios da igreja, dos gentios. Por quê? Porque isso aqui faz parte, são elementos das leis ou do culto judaico, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Tá bem? Tinha também porque os mercenários, né? Mercenários, você sabe o que é. Você assistiu aquela franquia, você fez um monte de coisa, você já leu o dicionário, então você sabe o que é um mercenário, tá bem? E eles estão apinhados, os lugares estão apinhados dos tais.
E os provocadores de divisão, né? São os famosos aí rachadores de igreja. Então, nós precisamos tomar cuidado para quê? Veja, você está descontente, a igreja não tem nada a ver com isto, a igreja, Deus não tem nada a ver, Cristo não tem nada a ver com isto, tá bem? E se você tem um chamado de Deus na sua vida, comece do zero, companheiro, comece do zero. Se hoje ou amanhã Deus colocar esse desejo, não tenho, nem pretendo. Veja, mas o que o apóstolo Paulo diz o quê? Pregando onde o evangelho, onde Cristo ainda não tenha sido pregado. Porque é fácil rachar a igreja e levar um bando também de rebeldes junto com você. Isso é muito fácil. Tá? Ou você faz um certo... É que nem nós estamos vendo aí, né? A pessoa entra pelo menos aí num canal, numa plataforma, e ele faz uma plataforma de seguidores, daqui a pouco ele está se lançando aí a candidaturas. Isso é muito fácil. Assim, ser pastor, assim, é muito fácil. Dirigente de igreja é muito fácil. Mas se você tem esse desejo no coração e a certeza que Deus te chamou para isso, companheiro, vá você, sua esposa, seus filhos, se tiver, vá e busque as almas que estão perdidas. Tá? Porque encher a sua igreja, ou o lugar que você alugou, comprou, ou é teu, com a igreja dos outros, é muito fácil. Isso é muito fácil. Tá? E nós, quando falamos em crescimento de igreja, nem contamos tanto como crescimento de igreja a questão de recebimento de membros de outras denominações. Tá? Porque isso não é crescimento de igreja, você só está assumindo. O que é um crescimento de igreja? Você vai e evangeliza, a pessoa aceita Jesus, a pessoa se batiza, a pessoa cresce e a pessoa desenvolve, ganha outra e está ali. Aí sim a igreja, nem que seja um, mas cresceu. Agora, quando nós começamos até esquecemos aí de tirar, né, os irmãos que já foram, o nome dos irmãos que já foram recolhidos para a glória, para engrossar o caldo, mas você vai ver alguns ali, o Senhor já levou para estar com ele na glória. Então nós precisamos tomar cuidado na questão da ordem. A ordem, se não houver ordem e decência, não haverá crescimento, porque a desorganização causa tanto o problema espiritual quanto o problema a questão da ordem. Os crentes vão se comportar de qualquer maneira, causando escândalos. Tá bem? Então nós vimos assim, além disso, ele tem aí os judaizantes, os mercenários e os abre salão, e os divisores de igreja. Os divisores, aqueles que criam a contenda para dividir a igreja. Né? Porque a igreja gosta dele, então ele acha que ele tem que ser o pastor da igreja. Ou um pastor de igreja, e ele vai fazer isso. Tá bom? Desculpa, vamos continuar. Tópico de número 2, a institucionalidade bíblica da igreja. A instrução paulina. Qual é a instrução de Paulo? O que Paulo está passando para Tito? E passou para Timóteo também. A organização eclesiástica a que Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Olha, veja, ele vai destacar novamente o problema. Também nós vamos falar novamente de problemas, não só de estruturação de ministérios. Veja, instituir presbíteros de cidade em cidade. Não era só isso. Veja, o relaxo, segunda lição, o contexto das epístolas dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. E isto está além de um problema meramente ministerial. Tá? Laodiceia, nós temos também um problema de localização. Era uma igreja que estava bem localizada e ela estava baseada em tudo aquilo que a região lhe fornecia. Tá? Tanto é que ela se achava rica, abastecida, não tenho falta de nada. Mas o Senhor disse que era uma igreja pobre, cega, nua, né? E que precisava comprar todo aquilo que ela achava que ela tinha das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o que tinha realmente valor. Tá? Não o efêmero, mas o eterno. E a questão aqui que nós vemos é a questão da cultura da região. Veja, cultura. Quando nós falamos de cultura, nós falamos de contextualização. Contextualização. Quer dizer, nós vamos analisar o contexto e aquilo que a região nos permite dentro da religião, nós vamos fazer. O que não, nós vamos simplesmente combater. Veja, é aquela questão do influenciar ou ser influenciado. Nós já falamos sobre isso, o que é influenciar. Né? Você pode mudar
a vida de alguém, mudar o pensamento de alguém. Hoje essa palavra é famosa, influenciadores, influencers, uma infinidade aí de derivações da mesma palavra. Mas veja bem, você influencia ou é influenciado? Ah, mas todo mundo faz, então eu vou fazer também. E isto é uma pessoa influenciável. Agora, quando muita gente faz e você não faz, a maioria olha para você e diz, aquele irmão está certo, vamos copiá-lo. Aí você influencia. Eu sempre uso eu tenho o costume de falar, você é o jiló ou você é chuchu? Porque se você cozinhar pedra com jiló, ela vai pegar o gosto do jiló. Agora, se você cozinhar por chuchu na carne, na melhor carne que você puder comprar, você pode comer o chuchu do jeito que você quiser, ele nunca vai pegar o gosto de nada. Chuchu é uma delícia, amo salada de chuchu, porém, ele é um chuchu, é só chuchu. E o jiló também é um dos meus favoritos, mas o jiló é o jiló. Você tem que ter uma certa cultura para se alimentar de jiló, para gostar da salada, seja, né, sei lá, cozido dentro do arroz, do feijão, feito salada, ou ele cozido sozinho, não sei. Veja, mas o problema que eles tinham é um problema de cultura. A cultura mundana de Creta estava afetando os crentes. Ora, quando nós voltamos a falar de Paulo, nós somos forçados a lembrar da igreja da Galácia. Que ele diz a eles, Gálatas, como tão rapidamente vocês conseguiram sair da doutrina e voltar para o quê? Para o costume de novo dos judaizantes. Vocês simplesmente abraçaram muito rapidamente, muito facilmente. Quer dizer, eram pessoas muito influenciáveis. Qualquer coisa dentro da cultura da região, seja qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de moda, influenciava muito facilmente alguns, ou a maioria da igreja da Galácia. Nós precisamos pensar hoje, nós influenciamos ou somos influenciados? A instrução de Paulo não era uma estruturação meramente ministerial, porém era um problema da região, não da região, porque a região vai continuar sendo região, a igreja precisa mudar a região, não a região mudar a igreja. E nós vemos aqui, segundo nós temos na lição, ele diz que o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades da ilha de Creta era reflexo da cultura. Veja, relaxo e descuido são duas palavras fortíssimas para um obreiro, né? Principalmente aqueles que estão à frente do rebanho. Né? Quando é chamado de relaxado, de descuidado, quer dizer, a igreja descamba, as ovelhas furam a cerca, vazam, vão embora, apesar de ser um animal muito dócil, mas se o relaxo e o descuido for muito grande, você vai achar ela pastando no pasto dos outros. Aí não adianta reclamar, porque o descuido e o relaxo é nosso. É por isso que Paulo manda Tito para lá, né? Porque o problema não era só a questão de estabelecer presbíteros, mas presbíteros que instruam a igreja de uma maneira que ela passasse a influenciar e não ser influenciada pela cultura do lugar. Tá? E o que nós vemos muito hoje é isto, as pessoas sendo muito facilmente influenciadas pelas modas, pelos modismos, pelas culturas, tá? Seja local, seja estrangeira. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo foco e também perdendo a questão espiritual, perdendo a parte espiritual, porque vivem à mercê de culturas, vivem à mercê disso. Quer dizer, lança uma moda aqui, ele faz, lança outra aqui, não, aquilo ali é legal, não, aquilo que grudar na parede é legal, o raio igual a leão é legal, parede preta é legal, quer dizer, tudo é legal, tudo é bacana, né? Tudo é maravilhoso. Um antigo cantor, ele dizia, né? Dizia que ele era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Então deve ser eu. Né? Agora veja bem, tudo é bonito, tudo é bacana, tudo é maravilhoso, tudo é legal, tudo vamos fazer. E não é assim. Veja, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. Não é porque colocaram o nome de Jesus Cristo ali que aquilo é verdadeiramente vindo ou é proveniente da palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bom? Eu falei de Laodiceia, também falei da igreja da Galácia.
que Paulo escreve aos Gálatas, agora você tem aqui os cretenses, o ventre preguiçoso, né? Os problemas que eles tinham, a cultura da região influenciou demais as congregações. Também nós temos visto isso com muita frequência, tá? Que modismos, que situações, elas vão, infelizmente, afetando a vida de igrejas, de comunidades inteiras, tá? De campos inteiros de trabalho. Tá bem? Tem igrejas separadas em comunidades, outras separadas em campos, outras são separadas, tá, em presbitérios. Um abraço aos irmãos. Então, veja, nós precisamos pensar nisso. Nós somos crentes chuchu ou somos crentes giló? Nós influenciamos ou somos influenciados? 2, a igreja como instituição. Então, o enfoque da lição é que a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional significa estabelecer organização. E nós sabemos o que é uma organização. Quando você olha, veja, uma das coisas mais fáceis de pensarmos em organização, quando você olha para uma empresa. Então você tem aí o presidente da empresa, você tem os diretores, você tem depois, vindo abaixo dos diretores, vamos lá, você tem vamos para a área produtiva, você tem, não que a outra área não seja produtiva, é menos, mas também produz. Você tem os supervisores, você tem os encarregados, você tem os, feitores, você vai ter uma infinidade. Isso vai sendo estabelecido uma cadeia de comando, uma organização. Tá? E quando há o funcionamento, quando há respeito, quando essas hierarquias elas funcionam em conjunto, quer dizer que a organização que ela representa, ela vai crescer, ela vai produzir, ela vai se estabelecer, a marca será estabelecida. Por quê? Porque ela funciona. Você já viu um relógio? O relógio ele tem que ser organizado. Não, né? Pega aí aqueles Oriente antigos, né? Tem grandes amigos aqui, relojoeiros, e de vez em quando eu ouço, um dia eu ouvi uma peça que chama cabelo, né? No cabelo, eu falei, cabelo incomoda em todos os lugares, mas se ele não funcionar, se ele não tiver no relógio, não funciona. Então veja bem, existem coisas até que nós achamos desnecessárias, tá? Ultrapassadas, mas veja, os marcos antigos precisam continuar sendo deixados no lugar. Por quê? A partir do momento em que nós movemos estes marcos, esses limites, essas estacas, o que é que nós fazemos? Nós criamos brechas. E se nós não temos nada para tapar aquilo ali, não formos uns reparadores disto, o que vai acontecer? Simplesmente o gado fugirá por esta brecha. Então, muitos que estão esperando só uma brechinha para escapar. Como dizia um pastor amigo meu, ele diz assim, tem pessoas que não pecam por falta de oportunidade, mas se tiver uma oportunidade, vai chafurdar no pecado. Então precisamos pensar desta maneira. Veja, é um pensamento, irmãos, é uma análise que nos traz a responsabilidade, não é um ataque, sabe? Não estamos querendo chamar a atenção de ninguém, não estamos querendo repreender ninguém, é só uma questão de abrir os olhos, né? Ou, como dizia antigamente, abrir dos olhos, né? Meus pais, muitas vezes meu pai falava para mim, abre teu olho, rapaz, coloca a sua barba de molho, se fosse hoje funcionaria, né? Mas veja, é só um alerta que a Bíblia nos dá para nós vigiarmos. Por quê? Quando nós estamos falando de organização, nós estamos falando de que algo que, se não existir, não vai funcionar o resto. Veja, dentro da organização de um relógio, se não tiver aquela pecinha chamada cabelo, ele não vai funcionar, simplesmente não vai. Eu não sei qual é a função. Eu perguntei, me responderam, mas eu já esqueci. Eu não sei qual é a função. Se você é relojoeiro, escreve aí qual é a função do cabelo dentro do relógio. Em outros lugares ele vai atrapalhar, em todos os outros lugares, a não ser na cabeça, né? Ele, em outros lugares, principalmente na comida, ele vai atrapalhar. Tá bom? Só para não deixar o pensamento expandir demais. Tem que tomar cuidado. Tá? Então, quando nós falamos de igreja como instituição, nós estamos falando do quê? De estabelecer uma organização. E isto quer dizer o quê? O que é algo organizado? Veja, quando olhamos para a igreja,
do ponto de número 3, 2, 3, a organização, nós vemos aqui alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Por que é necessário? Veja, havia local, horário e ordem no culto. Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado concílio, que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais. Isso é importante também, hein? Tá? É cuidar também dos necessitados. Está aqui, ó. As igrejas dispunham de serviço social para atender as famílias economicamente fragilizadas. A instituição diaconal foi para isso, tá bem? Para atender a mesa dos mais necessitados, para não deixar que um ganhasse mais, outro ganhasse menos, tá bom? Havia na igreja de Corinto o que hoje nós chamaríamos de uma comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. Quando nós olhamos para a organização da igreja, né, a sua forma de trabalhar, a sua forma de se preparar para trabalhar, de se organizar, nós vamos ver que é do mais simples até o mais complicado. Veja, começa com o local, horário e ordem no culto. Tá? Esse negócio do culto começar às 7h30 e a gente chegar às 8 depois da oração, não é, veja, eu disse a gente. Então, quando a organização funciona, tá vendo, nós vimos aqui, desde o horário de culto até a carta de recomendação, reuniões, ministérios, concílios, convenções doutrinárias, uma infinidade, nós vamos ver muitas coisas que nós temos nos dias de hoje. Porém, é necessário que toda esta organização funcione, porque existem lugares que no papel a sua organização é excelente, é exemplar, mas para sair do papel fica difícil. Fica difícil porque algumas coisas vão entrar em choque com o desejo e a visão de outro. Lembra no começo que eu falei que esta organização ela não pode sair da cabeça de um ser humano, assim, vamos dizer, do costume, do gosto, do que ele quer. Não, tem que ser da palavra de Deus, da vontade de Deus. Tá? E acompanharmos a eclesiologia. A eclesiologia como doutrina, como estudo, quer dizer, a história da igreja. Como ela foi trazida, como ela foi organizada e trazida até os nossos dias. Então nós precisamos manter esta coerência doutrinária e histórica. Tá bem? E nós vemos muito, mas existe uma dificuldade de eu voltar. Por quê? Vai acertar alguém importante, vai mexer com a família de alguém importante, né? Vai ter que se abrir exceções para outras pessoas importantes. Esse negócio de ser importante na igreja só dá problema, porque o importante na igreja é Jesus Cristo. Nós somos membros do corpo, nós somos membros desse corpo, tá bem? E nós somos membros desta organização. A importância é igual para todos, tanto do presidente quanto do mais novo convertido. A importância diante de Deus é a mesma. Pode haver uma diferenciação na questão hierárquica, mas de importância, de amor ou de carinho da parte de Deus, cuidado da parte de Deus, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, tá bem? Então nós falamos aqui a institucionalidade bíblica da igreja, nós falamos da igreja, a instrução que Paulo dá para esta igreja, a igreja como instituição e a igreja como organização, tá bem? O terceiro e último tópico, 3, a questão atual, organismo e organização. Eu separei aqui o que alguns ainda não entenderam, que essas atividades espirituais exigem uma organização. O que é essas atividades? Veja, adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Tudo isso é muito importante, tá bem? Porém, a ideia de organização, ela não pode ser restrita somente a isso. Ela vai muito mais além. Então, nós temos aqui o que algumas pessoas ainda não entenderam. Por quê? Quando nós olhamos para a nossa cidadania, veja,
nós temos uma dupla cidadania, ou alguns têm outros, né, tem mais, né? Nós somos brasileiros, porque temos só a nacionalidade brasileira, né? E somos cidadãos dos céus. Então nós temos duas nacionalidades, mas nós nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E quando nós falamos de organização, então nós falamos também que não podemos nos esquecer de que nós devemos o respeito às instituições terrenas, quer dizer, às exigências do Estado. Então, como cidadãos de dupla nacionalidade, nós temos que obedecer, nos organizar, nos preparar, nos planejar, tanto para ser cidadãos do céu, quanto para ser cidadãos terrenos. Ou obedecermos o Estado brasileiro, ou obedecermos o Estado de São Paulo, desde que o terreno não queira influenciar no espiritual, tá bem? Não queira influenciar na nossa pátria celestial. Aí, infelizmente, tem que prevalecer a celestial. Infelizmente não, felizmente. Infelizmente porque pode haver aí, acontecer algumas consequências meia chatas, tá bem? Mas não é porque somos cristãos que nós não devemos, Paulo ele é muito explícito em Romanos capítulo 13, que nós precisamos obedecer às instituições humanas instituídas por Deus. Veja, se eles estão ali, foi porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, ou deixar de permitir a partir de agora, eles simplesmente estarão fora dos lugares, das posições, das cadeiras em que eles ocupam. Porém, enquanto estiverem lá, nós temos que ter em mente que a nossa responsabilidade é orar por eles. Orar e também obedecer, tá? Porque senão nós seremos aí anarquistas e não é esta a função do crente. Nem ser anarquista na igreja e nem também no Estado, tá bem? A igreja como organização, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Veja que para você ser reconhecido, vamos falar da instituição casamento. É uma instituição celestial. A primeira instituição criada por Deus foi o casamento. Se eu casar só na igreja, eu sou um cidadão dos céus, eu caso na igreja. Eu estou casado. Eu posso chegar no lugar e dizer, eu sou casado com a irmã Eli. O Estado vai olhar para mim e vai dizer, comprove. Aí o que eu vou fazer? Vou mostrar as fotos da igreja no dia do casamento? Vou mostrar o buffet? Vou mostrar? Não, ele vai querer a certidão de casamento. E esta certidão de casamento, ela só é entregue por uma instituição do Estado. Tá? Um juiz de paz que vai realizar o seu casamento no civil, tá bem? E você pode casar com comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, você pode, sei lá. Só não faça o que estão fazendo agora, tá? A modernidade, isso não é coisa de cristão não é coisa de crente não, tá bem? Cristão casa, de verdade, nem que seja uma união parcial de bens, mas ele casa, direitinho, bonitinho. Não é só um documento que está dizendo que eu estou morando com a pessoa aí há trocentos. Desculpa de novo, mas veja, é só um alerta. Ninguém está chamando a atenção de ninguém, ninguém está cobrando ninguém. Nós só estamos falando que, dando exemplos, que muitas vezes nós obedecemos mais o Estado do que a Cristo, do que o celeste. Nós somos mais cidadãos da terra do que somos cidadãos dos céus. Por quê? Nós obedecemos mais às leis dos homens do que às leis de Deus. Tá bem? E quando nós somos chamados à responsabilidade, nós simplesmente nos irritamos. Ora, mas você é um cidadão, eu sou um cidadão dos céus, então eu preciso estar. Mas a igreja, como organização, é uma exigência do Estado. Veja, você só pode dizer que você é casado se você casar no civil. Se você se casar, pode ser o melhor pastor presidente do mundo que te case. Para o Estado, esse casamento não tem validade. Não tem validade. Logicamente, se o juiz de paz estiver na igreja e assinar lá a certidão de casamento ali, fizer tudo ali, já fazer o civil e o religioso junto, amém. Fora isto, você vai ter que aproveitar. Tem pouco dinheiro, tem um dia lá que é de graça. Parece que é de graça. Eu fiz isso há uns, sei lá,
quase 40 anos, uns 30, quase 35 anos. Tá bem? Então nós precisamos, irmãos, andar conforme a lei, mas nessa situação, tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus, tá bem? 2, a experiência pentecostal. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, né, nós temos aqui o movimento de santidade, que nós falamos em outra lição, era contra a institucionalidade da igreja. Veja que esse costume, e é citado aqui Charles Fox Parham, né, que depois, em 1895, ele entrega a liderança e ele vai viver aí um ministério itinerante, independente até o fim da vida. Tá bem? Então, quando está falando disso aqui, está falando de uma igreja que ela rejeita esse costume da instituição de ser contra a placa da igreja. Ela voltou com força um tempo atrás, alguns movimentos, tá bem? Que foram surgindo dentro do neopentecostalismo, e eles foram também, eles restauraram esta ojeriza à institucionalidade da igreja, à organização da igreja, a uma placa de igreja, vamos dizer assim, debaixo de uma placa da igreja. E eles começaram a criar aí, vocês sabem, núcleos disto, daquilo, um chamava 12, outro chamava não sei o quê, outro chamava não sei do quê, e nós chamamos de ponto de pregação. Só que o ponto de pregação, se ele desenvolve, ele vai virar uma subcongregação, uma congregação, e será ligada aí à sede. Isto é organização. Não é aquele negócio que vai crescendo, você não sabe quantos tem, você não sabe quem é, você não sabe quem é quem, aí um cumprimenta o outro fala, mas eu não te conheço. Lógico que não conhece. Um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está na outra cidade. Por quê? Eu estou falando da organização. Tá? Você vai ter igrejas que elas são organizadas. O culto daquela igreja, você tem a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, você tem a sede, você tem as congregações do campo. Quer dizer, isto é uma institucionalização, uma organização. Tá bem? Apesar de serem muitos membros, muitas congregações, todas elas estão ligadas, estão unidas a uma sede, vamos dizer assim. Tá bem? E isto é organização. Os nossos primeiros pastores pentecostais eram contra esta questão da placa. Tá? E nós vimos aí, sei lá, há uns 20 anos atrás, teve um movimento muito grande, né, contra isto. A questão da igreja como instituição, como organização. E foram surgindo, e muitas até definharam, até desaparecer, infelizmente. Mas a igreja, veja, nós vemos aqui Charles Parham, nós vemos aí os primeiros ancestrais, o movimento Holiness, quer dizer, o movimento de santidade. Porém, se nós retrocedemos um pouco mais, a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no começo, no limiar de sua história, logo no começo da história. E foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a tarefa de maneira eficaz. Tá? Aí ele retorna à questão da organização diaconal. Tá bem? Veja que a igreja ela não trabalhava. Paulo vai colocar Tito e fala para ele, olha, você coloca em boa ordem o que falta e você institui presbíteros. Isso é organização. Tá? E ser contra isto, ora, é ser contra uma lição básica de crescimento, de ajuste de igreja, de plantar igrejas, de começar uma subcongregação, um ponto de pregação que seja. Tá? Até o ponto de pregação, ele precisa ter uma organização, ele tem o dirigente, ele tem que ter os regentes, ele tem que ter os líderes, ele tem que ter os professores de escola dominical, ele precisa ter uma organização. Isto é organização. Tá bem? Então nós vemos que já lá no princípio, Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, você vai ver a igreja no movimento de organização. 3, é necessário organizar, porque alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista. São palavras de Parham, né? Foi ele quem começou também com este pensamento. Então, por que rever essa questão do antidenominacionista? Para que, como eu disse no início, o crescimento ele não seja desordenado. Ele não seja de qualquer jeito. O crescimento não pode ser, ainda que seja de uma igreja, ela não pode ser de qualquer maneira. Tá bem? Porque senão é que nem... Não, eu ia comparar um tipo de criação, mas deixa.
Veja, isso para evitar um crescimento desordenado. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a entidade. Tá? Foi com base nesses ideais que os primeiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Tá bom? Obviamente que nós temos outras convenções, nós temos a CONAMAD, nós temos a CGADB, nós temos as convenções, a Convenção Batista, né, que são várias, do Norte, do Sul, nós temos a Convenção Presbiteriana, nós temos as convenções, N convenções, né, muitas convenções, cada denominação tem a sua convenção, e esta organização, ela foi criada para quê? Para que haja não um controle das pessoas, mas para que haja um controle do que está acontecendo e como está acontecendo, tá bem? Para que ninguém saia por aí dizendo como assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então essa organização, ela vai dizer, você então está aqui, então aqui é assim, assim, assado, e você tem ali a sua inscrição nesta instituição, nessa organização, você vai ser um membro inserido ali e também crescendo, para que este desenvolvimento, aquilo que nós queremos, não seja feito de qualquer maneira, o crescimento não seja de qualquer maneira, tá bom? Obviamente, como nós estamos estudando aqui na defesa cristã, na lição bíblica da CPAD, nós estamos falando da CGADB, mas tem a Convenção Nacional de Madureira, né? Nós temos convenções gerais também lá no norte do país, nós temos várias convenções. Então, essas convenções, a sua finalidade é organizacional. Ela tem que organizar para que não cause problema, como foi chamado lá os cretenses, de desleixo, de descuido, de pessoas descuidadas que não prezaram, não preservaram a boa doutrina, o bom crescimento, o bom desenvolvimento da igreja. Tá bom? Então, nós falamos aí em defesa da fé cristã, lição de número 12, nós falamos sobre a igreja, a sua natureza organizacional. Espero ter contribuído. Que Deus nos abençoe e fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.